primeiro boletim com os números dos casos já identificados de microcefalia no ano de 2015 surpreendeu o noticiário nacional. O país estava diante de um surto, com 399 recém-nascidos portadores da anomalia no desenvolvimento do cérebro do bebê. Pouco mais de 30 dias antes, o noticiário também foi tomado de surpresa pelo registro de que no Brasil, grande parte das mulheres em idade fértil é portadora de um ou mais miomas uterinos, sem reclamar de sintomas e, às vezes, desconhecendo a existência destes nódulos. O mioma atinge 80% das mulheres brasileiras em fase reprodutiva. Para falar sobre estes e outros assuntos de interesse da saúde da mulher brasileira, convidamos para o nosso estúdio um médico, ginecologista, cirurgião ginecológico de larga experiência, o doutor João Ferreira Neto. Doutor João, boa noite e seja bem-vindo ao Hora Capital. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a telespectadores. Estamos aqui para discutir esses problemas que, no momento, assolam a nossa saúde no Brasil. Doutor João, o senhor, como deputado federal, encaminhou despacho ao ministro da Saúde solicitando medidas urgentes. Será que o sífilis promete ser o próximo surto depois do surto de microcefalia? A sífilis é uma doença que foi bem controlada, principalmente depois da descoberta da penicilina. Mas hoje, do Brasil, eu que faço o pré-natal, que atendo no meu consultório, 90% dos meus clientes são mulheres e faço o pré-natal, a gente observa que a quantidade de sífilis ultimamente tem aumentado bastante. Isso tem se agravado principalmente pelo fato da ausência do bezetacil, que é a penicilina que combate a sífilis. E no momento hoje, o Brasil está com dificuldade com o bezetacil. Nós estamos com a falta desse medicamento simples e barato nos postos de saúde e até nas farmácias particulares. Então, isso tem agravado o problema. E temos observado que o índice de sífilis no Brasil tem aumentado de uma forma bastante avassaladora. Isso consequente à atividade sexual precoce, a falta de cuidado dos jovens de usar o preservativo, e a educação realmente tem sido um dos fatores que tem influenciado para o aumento progressivo da sífilis no Brasil. O filho de uma mãe portadora de sífilis pode nascer com surdez, pode nascer com problema de visão, pode nascer também com microcefalia. São patologias que a criança pode nascer filho de uma mulher, de uma portadora de sífilis. Doutor João, explique para o nosso internauta quais são as implicações do sífilis e como ele deve ser tratado. A sífilis normalmente é uma doença assintomática na sua fase inicial. Ela é totalmente assintomática, ela só começa a apresentar sintomas clínicos numa fase bem avançada. E o diagnóstico é feito através do exame de sangue, através do exame que nós chamamos de sorologia para a luz. É um exame simples, um exame rápido e que faz o diagnóstico preciso daquela sífilis. E hoje é obrigatório em todo exame de pré-natal a gente fazer o exame da sífilis no pré-natal. E no pré-operatório, qualquer paciente hoje cirúrgico é obrigado também a se fazer o exame de sangue direcionado à sorologia para fazer o diagnóstico de sífilis. Doutor João, aonde começa e onde acaba a responsabilidade do governo ou dos governos neste caso de surto de microcefalia registrado no ano de 2015? Todos nós ficamos surpresos com essa quantidade, principalmente no Nordeste, de microcefalia. E preocupou as autoridades, preocupou os deputados, o Congresso, o Ministério da Saúde. Estão todos nós direcionados nesse problema surgido recentemente. Isso causou uma surpresa para todos. Eu, quando fui secretário de saúde da minha cidade, São João de Meriti, em 98, 99 e 2000, já existia esse trabalho de mata-mosquitos, já existia a proliferação do dengue, e
não foi feita assim, ou não está sendo feito nesse período todo, efetivamente uma ação para a gente acabar com esse mosquito aqui no Brasil, consequentemente com o dengue, que causa um prejuízo social muito grande. A coisa tem sendo feita assim, de uma forma leviana, não com a responsabilidade da gravidade do caso. Além não só da responsabilidade do governo federal, do governo estadual e municipal, há também uma responsabilidade por parte da população. Cuidado na sua casa, com a água parada, com pneus jogados no quintal, com seu vizinho com a piscina, muitas das vezes suja, sem limpeza, sem conservação. Então, tudo isso é um lugar que facilita a proliferação do mosquito. Consequentemente, vai levar a esse surto de dengue e agora a zika aí para perturbar mais ainda a nossa sociedade. O senhor teve uma atuação intensa, combativa, na CPI das órteses e próteses. Já podemos acreditar que esta CPI produziu resultados? A CPI ela teve como, primeiramente, trazer uma punição aos profissionais médicos envolvidos nessa corrupção. Nós esclarecemos ao Brasil o que estava acontecendo. Tanto é que a quantidade de cirurgia de prótese diminuiu mais de 50% durante o período da CPI. As liminares judiciais, que também participavam desse processo de corrupção, elas diminuíram nesse período de mais de 70%, que havia uma verdadeira estrutura formada por donos de hospitais, por médicos, por donos de fornecedores, ou seja, era uma quadrilha que se espalhou no Brasil todo. E a CPI trouxe para o Brasil o esclarecimento de tudo isso que estava acontecendo dos bastidores, que já era de conhecimento meu de muito tempo, mas que eu nunca tive a oportunidade de participar e de denunciar, conforme nós fizemos na CPI. Hoje, nós vemos um problema sério no Hospital do INCA, que é um Instituto Nacional do Câncer, que é referência mundial para o Brasil, para o tratamento do câncer. Está lá jogadas baratas. Saiu o diretor, entrou outro diretor, o atual diretor já botou o seu cargo à disposição, o Instituto que está desativando o serviço, o atendimento domiciliar deixou de existir, porque não tem profissional competente para exercer, radioterapia, fila para pacientes de câncer para fazer radioterapia. Ou seja, é um absurdo o que está acontecendo hoje no Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. E, esticando um pouquinho mais, o INTO, Instituto Nacional de Traumaortopedia, tem 13 mil pacientes na fila para submeter-se à cirurgia ortopédica. Na Baixada Fluminense, a minha região, nos últimos 10 anos, fecharam 14 maternidades. Levou um déficit de 2.000 leitos de maternidade. Fora o fechamento de algumas clínicas conveniadas, porque não conseguiram sustentar o seu funcionamento em função dessa baixa tabela que o SUS paga às saúdes conveniadas. Fecharam também. Hoje o déficit de leito na Baixada Fluminense está chegando em torno de 4.500 leitos. A Baixada Fluminense migra, então, para a cidade do Rio de Janeiro, que bate nesses hospitais federais e encontra a porta fechada, volta para o município e a gente só tem uma porta de entrada, que é a porta de emergência. Eu tenho falado o seguinte, que não adianta se procurar mais recurso para a saúde se não for bem administrado esses recursos. Se não tiver gestores competentes, gestores técnicos competentes, se não tiver realmente uma preocupação e um fechamento para acabar ou diminuir a corrupção dentro da saúde, e o governo cumprir com a sua parte, de cumprir o orçamento anual. Então, o cumprimento do governo, mais a corrupção, mais a gestão, a gente fecha esse ralo e que a gente não digo que vai sobrar, porque o Brasil ainda é, dentro da América do Sul, o país que menos investe na saúde. Precisamos realmente de dinheiro, precisamos de maior investimento na saúde. Mas se a gente investir mais dinheiro sem vigiar ou organizar o sistema, não vai adiantar absolutamente nada e vamos continuar com os mesmos problemas. Como acontecia efetivamente a corrupção
nesse campo de órteses e próteses? Em linhas gerais e em palavras fáceis, como funciona a corrupção nesse segmento? Funciona da seguinte maneira. Uma prótese de joelho, por exemplo, tem um valor de X reais. Tá? Chegava lá na ponta, cobrando 3, 4, 5, 10, 100 vezes, 1000 vezes às vezes, o valor desse X. Porque existia um acordo entre o médico e o fornecedor daquela prótese. E ele recebia um percentual para indicar ao plano de saúde aquela prótese. Ele recebia, na média, 25% a 30% do valor da prótese. Por sua vez, o plano de saúde negava aquela prótese. E o médico chegava para o paciente e falava assim, olha, essa aqui não presta, só serve essa aqui. Se eu colocar essa que está sendo indicada pelo plano de saúde, a senhora vai ter problema, vai ter que daqui a 2, 3 anos trocar essa prótese. O próprio médico encaminhava aquela paciente ou aquele paciente para um advogado, que já pertencia à quadrilha. Aquele advogado fazia um ofício, um documento ao juiz, que também participava da quadrilha. Já foi justificado, foi descoberto isso na nossa CPI, e o juiz determinava que o plano de saúde pagasse aquela prótese. A gente pode, então, acreditar que produziu resultados e que a consequência disso tudo está nas mãos do Ministério Público e também dos Conselhos Regionais de Medicina? E a Polícia Federal. O relatório final da nossa CPI foi entregue ao Ministério da Saúde, foi entregue ao Ministério Público e foi entregue à Polícia Federal. Então, nós não somos um órgão punitivo. Nós fizemos um levantamento de uma ponta de um iceberg, na verdade, e entregamos toda essa documentação, farta documentação, ao Ministério Público e à Polícia Federal. Então, cabe a esses órgãos investigadores e punitivos para dar prosseguimento a esse trabalho. Agora, um detalhe muito importante era o seguinte, nós criminalizamos o trabalho do médico que participa dessas quadrilhas. Houve uma criminalização. Um projeto de lei que está ainda tramitando na Câmara, que vai ser aprovado, com certeza, criminalizando os médicos que participam desse tipo de extorsão aos pacientes. Doutor João, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso internauta o que a mulher deve fazer para produzir prevenção ao mioma, que é uma realidade surpreendente entre as mulheres em fase reprodutiva. Olha, primeiramente, a mulher tem que ser responsável pelo seu corpo. Ela tem que cuidar do seu corpo. E como é que ela cuida do seu corpo? Ela cuida do seu corpo tendo a sua preocupação de fazer anualmente o seu preventivo ginecológico. É o ponto de partida. Nesse seu preventivo ginecológico, ela vai fazer um exame do Papa Nicolau, coleta de material vaginal, do colo do útero, para fazer um diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, que é a doença que mais mata a mulher no Brasil, doença natural, é o câncer do colo do útero. Depois é o câncer de mama. Em poste dessa ação preventiva, se faz um diagnóstico precoce de um mioma, cujo tratamento em fase inicial é muito mais barato para o Estado, muito menos agressivo para paciente. Eu já vi casos, já operei casos de pacientes com 22, 23 anos, com mioma, compatível com a gravidez de 7, 8 meses de gestação. Que pacientes nulíparas que ainda não tiveram filho e foi obrigado a se fazer uma esterectomia, que é a retirada completa do útero, em função desse pouco cuidado que a mulher tem com do seu corpo. Agora, a quantidade de miomas de mulheres em fase fértil tem sido muito grande. Tá? Tem sido muito grande e tem provocado realmente um custo para o Estado, porque, na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, é uma esterectomia, tá? Que encerra a vida fértil daquela paciente e, muitas das vezes, causa alguns problemas até de ordem psicológica. Tá?
Eu sei que eu tenho feito uma quantidade muito grande desse tipo de cirurgia, porque muitas das vezes a paciente nos procura numa fase em que o tratamento clínico não dá mais resultado. O tratamento sempre é cirúrgico. E paciente realmente nessa faixa etária de 25 a 35 anos, 40 anos. Doutor João, como o senhor, como médico, prescreveria um remédio para a doença que acomete a saúde do Brasil? Tem que ter um mecanismo para acabar com a corrupção do dinheiro da saúde do Brasil. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, o maior investimento. E o terceiro ponto é a gestão. Eu acho, do meu ponto de vista, quem vai dirigir uma secretaria de saúde tem que ser pessoas técnicas, especializadas e conhecimento do ramo. Senão, nós vamos continuar no mesmo erro. O dinheiro vem, a corrupção foi banida, mas a gestão não tem capacidade de administrar os programas de saúde, as emergências do município, os postos de saúde e o dinheiro que vem para o município. Essa é a minha opinião. É corrupção, mais investimento e a gestão. Doutor João, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Hora Capital e agradecemos a atenção e a audiência dos nossos internautas à espera de uma próxima oportunidade com o doutor João, que é esse especialista que conhece a realidade da saúde e principalmente a saúde da mulher brasileira. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço essa grande oportunidade de expressar aqui os meus sentimentos, o meu pensamento a respeito de toda a matéria que foi abordada e estou aqui à disposição, meu gabinete na Câmara 911, à disposição de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado.